Paulo, um pouco de vento, no exato momento em que o Esporte Clube Cruzeiro de Belo Horizonte entra no Estádio Municipal do Pacaembu, em São Paulo. Vamos ao primeiro contato com o repórter Eli Coimbra. Boa tarde, Eli. Boa tarde, Osmar. Boa tarde, amigos da Rede Manchete. A decisão sobre a punição do Corinthians na Copa Libertadores da América sairá na próxima segunda-feira. São 7 senhores membros da Comissão Executiva da Confederação Sul-Americana que vão julgar 4 relatórios, 3 dos juízes e mais o relatório do senhor Hildo Nejar, da Comebol, sobre os incidentes que aconteceram no Pacaembu. Dificilmente o Corinthians continuará com o mando de jogo para as partidas contra o Bela Vista e Peñarol. Aqui pela Copa do Brasil, o Corinthians apresenta Tupanzinho saindo jogando na equipe do Corinthians como novidade. Ronaldo fez testes nos vestiários, estava com uma lombalgia, conseguiu fazer um bom aquecimento, garantiu a sua presença. Portanto, Ronaldo 1, Giba 2, Marcelo 3, Wilson Mano 6, Jacenir 4, Márcio 5, Tupanzinho 8, Neto número 10, Fabinho 7, Paulo Sérgio número 9, Mauro número 11, o técnico é Nelson Batista. Muito bem. Acompanhando também este jogo conosco e vai ficar atento a todos os movimentos do Cruzeiro de Belo Horizonte. Boa tarde, Paulo César Andrade. Muito boa tarde, amigos da Rede Manchete. O técnico Evaristo Macedo, na verdade, definiu o time do Cruzeiro nesta última quarta-feira num coletivo realizado pela manhã lá em Belo Horizonte. Ele optou por um time bastante ofensivo e com isso vai utilizar 3 atacantes, Eider, Charles e Marcinho. A equipe está escalada da seguinte maneira: número 1, Paulo César, 2, Balu, 3, Paulão, 4, Adilson, meia dúzia, Nonato, 5, Ademir, capitão da equipe, 8, Boiadeiro, 10, Luiz Fernando, 7, Eider, 9, Charles, 11, Marcinho, técnico Evaristo Macedo. No trio de arbitragem, Gaúcho, árbitro José Mocelin, bandeira vermelha, César Carrasco, bandeira amarela, Geraldo Zimmer. O amigo telespectador da Rede Manchete vai ter durante todo este jogo a companhia, as análises e, acima de tudo, as observações até do árbitro, do comentarista Manchete desta tarde, Armando Marques. Boa tarde, Armando. Boa tarde, Osmar, senhoras e senhores, boa tarde. Pela escalação do Cruzeiro, a gente nota que o Evaristo procurará tirar partido da fadiga, do cansaço e principalmente do problema psicológico que o Corinthians deve estar vivendo neste momento, face aos incidentes de quarta-feira, com a possibilidade de ter, inclusive, o mando dos seus jogos pela Libertadores invertido, quando poderá complicar a sua classificação até entre os três, porque ele tem 3 pontos ganhos contra 4 do Nacional e 2 do Bela Vista, seus adversários nestes últimos jogos da Libertadores. Eu espero que este jogo corra num clima de cordialidade e que estes vândalos, estes irresponsáveis, estes inconsequentes que trouxeram tanto prejuízo ao futebol brasileiro, ao futebol paulista e, acima de tudo, ao Corinthians, tenham um comportamento civilizado. Muito bem, Armando. E a gente aproveita para avisar o amigo telespectador de todo o Brasil que os incidentes no jogo Corinthians e Flamengo não tiveram origem dentro do campo de jogo, né, Armando? Por isso eu estou culpando os vândalos e os inconsequentes. Porque o Corinthians, que não participou, nada fez, teve um comportamento disciplinar e correto, pagará caro pela inconsequência dos seus torcedores. É a regra. É lógico. O jogo transcorreu absolutamente normal, a arbitragem do Renato Marcília perfeita, tanto é que quando houve a invasão, a torcida do Corinthians respeitou os jogadores do Flamengo que ficaram aqui no canto esperando o desenrolar dos acontecimentos. Infelizmente um conflito, coisa feia, entre a Polícia Militar de São Paulo e a torcida do Corinthians. Eu posso te dizer, viu, Armando, que eu fiquei aqui no estádio do Pacaembu até as 2 horas da manhã, da madrugada de quarta para quinta-feira, até como médico que sou ajudando um pouco no rescaldo ali, no atendimento de torcedores e polícia, e a coisa não andou bem, infelizmente. Inclusive o próprio árbitro não foi nem sequer uma vez molestado. Aí o Pacaembu, para ser colocado em condições para esse jogo da Copa do Brasil,
Teve uma limpeza enorme, troca de 5 catracas, 3 portas de aço foram substituídas, o alambrado atrás do tobogã foi trocado e recuperado, lâmpadas foram trocadas e um aspirador gigante colocado aqui dentro do campo acabou por tirar todos os cacos de vidros e mais de 160 garrafas que estavam dentro do campo. A única coisa que não foi consertada foram os vidros dos banheiros, que em função da premência de tempo não deu tempo. E só os vidros dos banheiros do Pacaembu dão um prejuízo de 400 mil cruzeiros. Eli, vamos aproveitar que o time do Corinthians não entrou em campo, bater um papo com o lateral Balu do Cruzeiro. Ele que me explicou o seguinte: não está chateado com o Falcão, apesar de não ter sido lembrado para a seleção, né, Balu? Você não tem motivo, né, pra gente ficar chateado. Tem mais que torcer, né, para que a nossa seleção tenha sucesso, que Falcão realiza um excelente trabalho, que a gente sabe que é o que ele tem em mente. Qual foi a principal orientação do Evaristo em relação a essa partida? Aproveitar o cansaço, de repente, do time do Corinthians? Isso também, e pediu bastante disposição, né, parte de todos, que é o estilo de jogo do Cruzeiro. Eu tenho certeza que se nós tivemos uma boa apresentação, todo mundo pegando e querendo a vitória desde o começo, tenho certeza que sairemos daqui com resultado positivo. O último jogo aqui foi bastante tumultuado. Não está preocupado com a torcida do Corinthians, não, né? Não, tivemos várias vezes jogos aqui contra o Corinthians e nunca houve problema. Não vai ser dessa vez que irá acontecer. Ok, Balu. Esse foi Balu, lateral do Cruzeiro. Corinthians em campo. Aí o time do Corinthians, e aí você vê o pessoal da Gaviões da Fiel, e eu chamaria a atenção até que essa disposição que os Gaviões da Fiel estão tomando hoje no Pacaembu, evidentemente sugere até para mim um determinado dado estratégico. Veja só, o Pacaembu tem muito espaço, e eles se agruparam, ficaram muito apertados, encostados um no outro, evidentemente dando a impressão ao policiamento, que está aí calmo, circulando, dizendo: a torcida do Gaviões da Fiel está aqui, nós estamos muito perto, não estamos dispersos, e não diria que estamos aqui para enfrentar qualquer coisa, mas é um grupo, e aí é um grupo guerreiro, né? Muito próximo um do outro. Eli Coimbra e Paulo César. Terminou hoje o contrato do jogador Wilson Mano com o Corinthians. Já teve uma conversa, mas não teve acordo. Amanhã outra conversa. A gente volta a conversar, né? Eu tenho certeza que semana que vem deve estar tudo resolvido. E, mano, o que houve? Ficou muito longe do que você pediu e o Corinthians estava te oferecendo? Não, tá bem próximo. Foi uma conversa bastante proveitosa ontem à tarde. Eu tenho certeza que falta muito pouco. Tá aí o Wilson Mano, que tem seu contrato terminando hoje na equipe do Corinthians. Tá aí o árbitro José Mocelin. Aí tudo certo. Capitão do Corinthians, Neto, o capitão Ademir do time do Cruzeiro. E a gente vai aguardar aí a movimentação dos jogadores para ver quem ataca quem. Eu aproveito para dizer a você que o time do Botafogo do Rio de Janeiro já está classificado para a terceira etapa desta Copa do Brasil. Ele que desclassificou o time do Santa Cruz. O Criciúma também já se classificou, desclassificando o Atlético Mineiro. E na partida que você acompanhou ontem aqui na manchete, o Remo de Belém do Pará também já está classificado, perdendo as chances o time do Vasco da Gama. Restando ainda os grupos de Coritiba e Paysandu. O Coritiba leva vantagem, bateu 3-0 na partida de ida. Corinthians e Cruzeiro, esta partida que você acompanha aqui, a primeira, e vai acompanhar conosco na próxima quarta-feira, direto de Belo Horizonte. Depois Grêmio e Fluminense, uma vantagem para o Grêmio, que venceu de 1-0. Depois Caxias e Goiás, por enquanto empate no jogo de ida, 1-1. E mais o último grupo, Vitória e Sport. E o Vitória vai levando vantagem, venceu o primeiro jogo por 2-1. Nós vamos ficar, portanto, com 8 equipes já classificadas: Botafogo, Criciúma e Remo. Das 8 classificam-se 4, depois as semifinais, e aí nós vamos conhecer o campeão da Copa do Brasil. Relembrando para você que o campeão desta Copa, que a Manchete transmite, tem uma vaga assegurada na Copa Libertadores de América de 1992. Neste ano, os dois representantes brasileiros, Corinthians e Flamengo. O Corinthians, que foi campeão brasileiro, o último campeão brasileiro, e o Flamengo, que foi o campeão desta Copa
da Copa do Brasil no ano passado. Portanto, para 1992, representarão o Brasil na Libertadores de América. O campeão deste torneio, a Copa do Brasil, e mais o campeão brasileiro, campeonato que está em andamento aí por todo o Brasil. A saída vai pertencer ao time do Corinthians, que está aí com o seu uniforme tradicional, camisas e meias brancas, que fica à esquerda do seu aparelho de televisão. O Cruzeiro também com seu bonito uniforme azul e mais calções e meias brancas defende a metade do campo à direita do seu aparelho. O árbitro gaúcho José Mocelin tomando as últimas providências para o início do jogo. Aí você vê Paulo Sérgio, junto dele o meia Tupanzinho do time do Corinthians. Começa o jogo aqui no Pacaembu. Primeiro toque de bola atrás até Neto. Tentou a movimentação na frente a Fabinho. Fez o toque de cabeça, buscou Paulo Sérgio, tirou dali Adilson. Paulo Sérgio, boa enfiada de bola para o Mauro. Adiantou demais, saiu do gol. Paulo César fez a defesa. Joga para frente o goleiro Mineiro. Tira de cabeça o Wilson Mano. Aí Fabinho. Paulo Sérgio procurou. Ele tentou Neto. Veio na dividida, o último toque foi do Neto. Mas foi fall. Lateral. Foi fall. O Neto reclamou, né, Armando? Mas o cidadão deu ali no toco no Neto. Arremesso lateral é para Nonato. Aí o corte de Tupanzinho na vontade. Arremesso lateral Cruzeiro. Tirou Marcelo. Ademir as voltas com Paulo Sérgio. E a falta do centroavante corintiano. Cobrança de Nonato. Temperatura vai baixando em São Paulo. E claro, isso é melhor para o jogo, né? Porque dá mais disposição. E o time do Corinthians, que é um time evidentemente mais cansado do que o Cruzeiro pela maratona de jogos que vem fazendo. Inclusive com um jogo aí a menos de 48 horas. Porque o Corinthians jogou quarta-feira à noite aqui no Pacaembu. O Corinthians leva essa desvantagem física, mas esse tempo, baixando a temperatura, diminui um pouco essa desvantagem. O vento está a favor do time do Cruzeiro nesse primeiro tempo. Cobrança de falta de Paulão. Tá aí o zagueiro da seleção de Falcão. Bateu forte, torto para fora, tiro de meta Corinthians. Aí Ronaldo. Osmar, há uma marcação individual em cima do Neto. Boiadeiro em cima do Neto. Paulo Sérgio. Veio por trás dele o zagueiro Paulão. Sobra de Jacenir e o recuo até Ronaldo. Marcelo. Giba. Márcio. Ele com Marcelo. Tentou abrir na direita onde está Fabinho. Chega antes que ele no ataque. Lateral Corinthians. Corinthians na partida contra o Flamengo perdeu uma invencibilidade de 11 jogos. Está fazendo exatamente 43 horas que o jogo do Flamengo terminou e o Corinthians já está em campo. E o Cruzeiro jogou do domingo, descansou esse tempo todo e vem de uma goleada sobre o Sport por 5-1. E detalhe é o seguinte, o Cruzeiro viaja amanhã 8 horas para Recife, onde joga domingo contra o Náutico. Paulo Sérgio. Lateral Corinthians. Próximo jogo do Corinthians, ele é aqui domingo no Pacaembu contra o Atlético Paranaense. Confere? Confere às 20 horas. Fabinho. Deu para Giba. Fez o levantamento na direção de Neto. Ele fez o toque de cabeça. Tirou Paulão. A sobra de Mauro. Caiu no pé direito, no pé errado, torto. O tiro para fora. Tiro de meta Cruzeiro. Os jogos de domingo aqui em São Paulo. Fica aí o jogo. Você confere na repetição. Veja, deu azar o Mauro. A bola foi no pé ruim dele. O jogo do Corinthians transferido aí. Adiado, né? Para as 8 horas da noite em função do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Márcio. Buscava Neto. No meio do caminho, corte de Balu. Aí Adilson. Abertura na esquerda, Nonato. Bola passou por Charles, passou por Marcelo, a sobra de Mano. Jogou para frente na direção de Fabinho. Tirou Adilson. Marcinho.
Ademir. Lateral Corinthians. Fabinho. Giba. Escorregou por ali o Charles. Recuo de bola até Wilson Mano. Wilson Mano hoje encadernado aí de quarto zagueiro. Ele que é volante, meia do time do Corinthians. Indo aí um pouco para o sacrifício em função da grave contusão que sofreu o quarto zagueiro Guinei do time do Corinthians, que sofreu uma fratura de mandíbula, teve todos os seus dentes amarrados e só retorna aos treinamentos no mês que vem. A fratura do Guinei aconteceu no jogo Corinthians e Internacional de Porto Alegre e os jogadores do Corinthians atribuem a um lance maldoso do jogador Cuca do Internacional. E o reserva do Dinei é Fernando, né? É, o Fernando. O que houve? O Fernando jogou uma partida, tecnicamente ele foi mal, e o Nelsinho então optou pela maior experiência do Wilson Mano. O Fernando esteve relacionado, veio por Pacaembu juntamente com todo o time do Corinthians e na hora da composição do banco ele saiu. Marcinho, vai chegando aí o time do Cruzeiro. Boiadeiro. Nonato. Paulo Sérgio cortou. A sobra fica com Luiz Fernando. Recua até Adilson. Foi ali para buscar o Charles. Ganhou na primeira de Mano. Agora ficou de frente. Aí ele é perigoso, é veloz. Tentou fazer o toque. Mano cortou. Lateral Cruzeiro. Chegamos a 6 minutos do primeiro tempo. 0-0 no Pacaembu. Copa do Brasil. Ronaldo. Mauro. Márcio. Lá na esquerda, Mauro. Arrumou. Paulo Sérgio passou por ele. E ele perdeu. E é sempre um jogador um pouco marcado pela torcida do Corinthians. Falta do Márcio. Vai tomar cartão. Cartão amarelo para Márcio. E é o time do Corinthians. segundo cartão amarelo do Márcio nesta competição na Copa Brasil. Bem aplicado o cartão, porque ele fez uma obstrução intencional com contato corporal. Ele intencionalmente barrou a progressão do seu oponente. Bem aplicado. Boiadeiro. Eider. Boiadeiro levantou. Na direção de Marcinho. A sobra de Nonato, a condição é boa, hein? Aí os dois se atrapalharam. Marcinho foi pro cruzamento, houve o toque de Giba. Escanteio Cruzeiro. Cobrança na esquerda de Marcinho. Você acompanha aí a movimentação dentro da grande área do Corinthians. Escanteio muito forte. Essa bola vai sair em arremesso lateral para o Corinthians do outro lado. Osmar, no banco do Cruzeiro tem um fato curioso. 2 jogadores de grande habilidade. Um, inclusive, foi uma das grandes estrelas da conquista do Sul-Americano. O Ramon está na reserva. Habilidosíssimo. E o Luiz Gustavo, também esteve nessa seleção, estão no banco. Se propõe um futebol ofensivo, como é que deixa 2 atacantes desta habilidade no banco? Não entendi. Tentativa do Corinthians aqui pela direita com Giba. Tentou fazer a volta e Marcinho perdeu. Ademir. Nonato. Era o Adilson, ele se atrapalhou um pouco, mesmo assim conseguiu o recuo do bola até Paulo César. Paulo César que é um goleiro muito conhecido aqui em São Paulo. Ex-goleiro do Bragantino. Embora ele seja mineiro. Mauro. Wilson Mano. Marcelo. Giba. Paulo Sérgio. Tupanzinho. Recuperação de Marcinho. Charles abriu pela esquerda. Não deu para sair o passe. Marcinho se confundiu. Lateral Corinthians. Mano. Márcio tá pedindo. Ali no pivô da intermediária do Corinthians. Jacenir. Boa jogada do Tupanzinho.
Lá na esquerda, aberto. Mauro. Paulo Sérgio está pedindo aqui dentro da grande área. Tira de cabeça Dilson. A sobra do Cruzeiro com o Eider, ajeitou com a mão. Wilson Mano. Marcelo. Buscou Fabinho, escorregou. Sobra de bola de Tupã. Paulo Sérgio, veja aí o comandante de ataque do time do Corinthians. Tupanzinho se desmarcou, ele preferiu Mauro. Fez o toque para Tupã, o corte foi de Paulão. Aí Ademir. Charles. O árbitro deu vantagem para o time do Corinthians. Fabinho, daí para Tupanzinho, boa bola. O corte foi de Nonato. A sobra é de Mauro. Ajeitou. O árbitro apontou a falta do Luiz Fernando. Especialmente porque ela foi por trás, né, do jogador Mauro. E o Neto já tem uma boa chance, embora seja um pouco longe para ele tentar o tiro a gol. Aí a torcida dos Gaviões da Fiel do time do Corinthians. Neto na bola. A distância é muito grande, hein? Além da intermediária, do ponto central da intermediária do Cruzeiro. Veja aí a preocupação do goleiro Paulo César. Lá vai Neto, vai direto, hein? Bateu, bola forte! Gol! E que precisão do Neto, milimétrica no ângulo direito. 11 minutos do primeiro tempo. Neto faz 1-0 para o time do Corinthians. E tinha muito jogador do Corinthians dentro da grande área, dando a impressão para o Cruzeiro e para a própria torcida do Corinthians de que o Neto muito mais colocaria essa bola dentro da grande área do que arriscaria o chute. Ali Coimbra. O goleiro Paulo César não tem absolutamente culpa nenhuma. Ninguém pegava esse chute do Neto. Ele foi perfeito. Não havia chance para o goleiro. O detalhe, o banco do Cruzeiro ficou absolutamente de boca aberta. E eu também. Tá aí o gol de novo. Relembrou dos grandes chutadores do futebol brasileiro. Você lembra do Jair Vazapinto? Fazia gol dessa distância? Realmente, belíssimo tiro a gol. Teve mais um cartão amarelo naquela confusão ali. Cartão amarelo para Jacenir, número 4 do time do Corinthians. É o segundo cartão do jogo. E é o primeiro cartão do Jacenir na Copa do Brasil. Veja aí a preocupação do Ronaldo. E o Cruzeiro tem uma falta ali pelo lado direito do seu ataque. Quem está arrumando bola é Balu. Balu. Levantou, a bola é boa, hein? Olha a sobra. Tiro de meta Corinthians. A sobra foi muito boa do capitão do Cruzeiro, Ademir. Ele deu uma cabeçada até certo ponto segura. Mas a bola acabou desviando e foi para fora. Agora tiro de meta cobrado pelo Corinthians. Rede Manchete na Copa do Brasil. Bateu o tiro de meta o Wilson Mano. A luta foi de Paulo Sérgio, a sobra do time do Cruzeiro. Boa do Eider, falta. Cobrança de Boiadeiro. Tirou Mano. A sobra vai ficar com o Paulão. Tira Jacenir. Sobra de Mauro. Outra vez Jacenir. Paulo Sérgio. Para Neto, aí para Paulo Sérgio. Pode escolher. A bola é muito boa, tem dois do Corinthians. Vai chegar primeiro Giba, o lateral. Aí tem condição de parar, olha, adiantou um pouco. Já está coberto por um Neto, fez o cruzamento. Tira de cabeça a zaga. Arremesso lateral Corinthians. Desguarnecida a defesa do Cruzeiro. Nesse contra-ataque do Corinthians aqui pela esquerda. Porque eles estão indo muito atabalhadamente, inclusive os laterais do meio de campo. Deixaram e falhou o Nonato. Giba. Ademir. Boa jogada de Luiz Fernando. Daí Ademir. Vem Marcelo. Conserta Jacenir. Márcio. A sobra vai ficar com Marco Antônio Boiadeiro. Tentava Eider. Ganhou de 2 ali na dividida. Sobra de Boiadeiro.
Vai se movimentando o Luiz Fernando. O Boiadeiro pode até arriscar o chute, já está marcado pelo Márcio. É difícil. Márcio é um marcador muito chato. Marcelo. Boa abertura na esquerda. Neto boa jogada ali na esquerda até Mauro. Já está marcado, foi empurrado, o árbitro vai apontar a falta. Não, preferiu só apontar o escanteio, achando que o último toque foi do jogador Paulão. E o último toque foi do Paulão. E o jogador do Corinthians, Mauro, ele simulou, ele se jogou. Olha o Tupã em cima do Boiadeiro, você! O Tupã! Você escutou aí o recado do técnico Nelsinho do Corinthians, para botar o Tupã em cima do Boiadeiro. Bateu Neto, bateu com curva, bola perigosa! E é o novo escanteio. Que dificuldade para o goleiro Paulo César. Você percebe aí na repetição como essa bola vem com curva, vem com veneno total. Olha só, estava sozinho o goleiro. Quando ele vai ajeitar no peito, a bola bate quase no seu pescoço e vai para fora. Não adiantou esse sacrifício. Outro escanteio, agora Neto tocou para fora. E tem direito, claro. Nelsinho, esse 1-0, além de dar um pouco mais de confiança para o time, no aspecto tático, o que muda? Não, dá tranquilidade também, porque o gol foi de bola parada, mas a movimentação do Corinthians está sendo perfeita, uma movimentação com muita determinação. O técnico Evaristo Macedo fez o sinal agora e disse que só fala com a imprensa no intervalo do primeiro e segundo tempo, ou então no final do jogo. Porque o Evaristo cometeu o equívoco de fazer uma marcação cerrada individual em cima de alguns homens chaves do Corinthians. Mas esse ataque. Lá vem Corinthians com o Fabinho. Pro Neto, se chegar é perigo, fez o toque de cabeça, aí estava amortecido, o toque ele estava marcado pelo Boiadeiro, tiro de meta Cruzeiro. Ele não pegou bem de cabeça, porque o Neto, apesar além de bater bem falta, ele é um bom cabeceador, viu, Osmar? Já fez vários gols de cabeça. Essa ele pegou de raspão só. Aí você percebe que o Boiadeiro fazia um encostar maior de corpo ali, tirou a potência do Neto. Então ele tirou um homem de armação, que é o Boiadeiro, para se transformar em homem de marcação. Ele tirou todo o poder de armação e ofensivo do Cruzeiro. Ele precisa voltar agora à posição de reforçar a armação da sua equipe. Milkshake, amanhã, 4h30 da tarde. O detalhe é o seguinte, o técnico Evaristo Macedo acabou de pedir agora no banco para que o Boiadeiro procure se soltar mais e evite a marcação do time corintiano. Assim ele pode armar melhor as jogadas do time do Cruzeiro. Falta em cima do Fabinho. Quer dizer, ele já percebeu então que o Nelsinho, técnico do Corinthians, estava mandando o Tupanzinho colar no Boiadeiro. E agora fica aquele negócio, hein? Onde o Boiadeiro for, o Tupanzinho vai atrás. Neto. Boa abertura para o Giba. Lateral Corinthians. 1-0 Corinthians aqui no Pacaembu. 17h30 do primeiro tempo. Copa do Brasil para você. Lateral de Giba. E agora é escanteio. Aí ficou melhor para o Corinthians, né? É, porque o escanteio é sempre cobrado pelo Neto. E o Neto quase sempre bate o escanteio muito perigoso, muito fechado, muito perto do gol. E aqui do lado direito, na posição do lado direito do ataque, é melhor para o Neto, porque ele pode botar mais curva na bola, né? Aí, e é isso que ele vai fazer. Preparou com carinho ali o terreno. É evidente que a zaga do Cruzeiro já sabe de tudo isso. Lá vai Neto para a cobrança do escanteio. 1-0 Corinthians. Bateu com curva, a bola tocou no Marcinho, hein? O Neto fica reclamando o posicionamento a menos de 9,15 metros do atacante do Cruzeiro. Mas não estava não. Ele estava a 9,15, porque é aquele tracinho ali. Perfeito. Que indica exatamente 9,15. Ele estava em posição regulamentar. E pela potência do chute do Neto, nesse escanteio, o jogador Marcinho ficou vendo estrelas por algum tempo. No mínimo vai ficar com enxaqueca, no mínimo. Marcelo. Marcinho chega perto dele. Ele faz o recuo até o Wilson, mano. Paulo Sérgio. Fez a volta no Eider. Tupanzinho pedindo lá para a esquerda. Já está marcado pelo Paulão. A diferença de corpo aí é muito grande. Paulinho levantou na direção de Mauro, tirou Adilson. Luiz Fernando. Levanta demais o pé o comandante corintiano Paulo Sérgio. Márcio, vê a posição do Balu.
Ele nunca está na lateral direita, ele está acompanhando o Mauro para o meio, marcação individual. Isso é ruim, isso pode ser fatal, porque cria um espaço muito grande ali por onde estão jogando lançamentos. E o Balu é conhecido aqui da torcida do Corinthians, ex-jogador da Ferroviária de Araraquara. Né? É o nome do Balu, Luiz Carlos Carvalho dos Santos, tem 29 anos e é baiano. Isso, Ademir, boiadeiro. Na cabeça do Fabinho, Neto. Paulo Sérgio está pedido pela esquerda. O passe foi para ele. Só tem Paulão. Prendeu um pouco, tocando bola até Fabinho. Boa bola, boa bola. Daí a Paulo Sérgio, Mauro está impedido. O Mauro estava bem impedido. Na partida da bola ele já estava na frente. Sai jogando o Cruzeiro com Adilson. O passe saiu errado. O Cruzeiro está um pouco desencontrado. Nonato. Buscou Charles. Fez o toque de cabeça na direção de Marcinho. A cobertura de Mano. E aí, Ronaldo. Homens e mulheres numa questão polêmica. A infidelidade conjugal. Programa de domingo, 8 da noite. Acompanha aí o tempo de jogo. 20 minutos e agora 30 segundos. Luiz Fernando. Márcio com carga e a falta. E a falta perigosa também, porque quando o Cruzeiro tem falta, tem muita gente aí para bater. Né? Inclusive o Paulão. Está vendo o boiadeiro na bola, mas o Paulão já está chegando. Ó, pronto, olha ele. Com força só tem ele, Osmar. O resto tem com jeito. É. Está formada a barreira do time do Corinthians. O homem em base ali é o Neto. É que a barreira vai aumentando de tamanho, né, de altura. O Neto fica na base e o homem mais alto da barreira é o Paulo Sérgio, número 9 do Corinthians. Está aí o Paulão para você. Passamos de 21. O árbitro está pedindo que a barreira do Corinthians vá um pouco mais para trás. Lá vem Paulão. Expectativa no Pacaembu, Ronaldo no gol. Pode ser um duelo de faltas aqui, hein? Cortou Giba. Levanta Nonato, tira Paulo Sérgio. Complementou Wilson, mano. Aí Neto. Vai parar, vai esperar a progressão do Mauro. Tocou para Neto, tocou para Mauro, a condição é boa, tá feita a cobertura. Arremesso lateral. Vale a pena relembrar que na linha do penúltimo defensor o jogador está habilitado. Foi o que ocorreu agora. Lateral Corinthians, Giba. Márcio. Lateral Giba. Ficou livre aí o Paulo Sérgio. Levantou, tirou Paulão. Olha o Neto. Veio lá de trás o goleiro Paulo César. Já sai jogando rápido com as mãos para Balu. Vai procurar o contra-ataque o time do Cruzeiro. Eider está na frente pedindo. Charles recua também pedindo bola. O passe é lá na frente pro Eider. Já tem a marcação de Wilson, mano. Aí fez o break, virou. Melhor pro zagueiro do Corinthians. Mauro. Jacenir. Tá apertado. Jogou para fora. Boiadeiro. Olha o Charles. Olha o Charles, pintou, bateu, pegou Ronaldo. Que chance perdeu o time do Cruzeiro. O Ronaldo saiu bem, você vai conferir, mas o Charles não pegou na bola como ele queria. A direção era boa, mas a bola saiu fraca. Mas falhou o Marcelo, hein? Escanteio lá pela direita, a cobrança do ponta Marcinho. Bateu fechado, bola rasteira, difícil. Lá vem Márcio, tocando até Mauro. Esperou a passagem por ali do ponta Fabinho. Ele vai fazer a virada de jogo. Os jogadores do Corinthians batem palmas pro Neto. Mas ele tentou virar palmas pro Mauro. Ele tentou virar pro Neto e errou mais ou menos por uns 50 metros.
Mas ele é gozado, viu, Armando? O Mauro é um jogador marcado pela torcida por causa de altos e baixos dele, mas é um jogador preferido no esquema tático do técnico Nelsinho e, inclusive, estou te dando essa informação, preferido para jogar pelos próprios jogadores do Corinthians, pelo jeito dele, pela pessoa e pela humildade que ele tem em fazer marcação. Ele ajuda muito lá atrás. Ele na marcação é bom, mas ele é muito dispersivo, ele é desligado. Falta do Nonato, tá certo o árbitro. O Nonato empurrava o Fabinho. Daí o árbitro gaúcho, José Moncelém. E ele vai chamar o Nonato. Deu sorte o Nonato que não levou cartão, hein? O Corinthians vai pela esquerda, bola muito comprida. Na cobrança do Neto, arremesso lateral para o Cruzeiro. Eider. Cortou Jacenia. Tocando a Mauro. Vai lá no fundo, Mauro. Aí dá até para cruzar. Cruzamento é bom. Jacemir! De cabeça botou para fora. Cruzamento do Mauro foi milimétrico. Perfeito, né? Perfeito, na medida. Confira. É aquele negócio. Se ele é um atacante, né? Pula um pouquinho, põe no peito. Está resolvido o problema. Mas se ele fosse um atacante, talvez também não estivesse ali, né? Luiz Fernando. Aí Balu. Luiz Fernando. Márcio. Saiu jogando Mauro. Vai disparar ali pela esquerda. O time do Corinthians com Paulo Sérgio. Fez o break em cima do Ademir. Fez o cruzamento, buscou Neto do lado de cá. Apontou perigo, bateu, tocou em Adilson. A sobra de Fabinho e Marcinho. Melhor para o jogador do Cruzeiro. Tentando Luiz Fernando. Já vem para a cobertura o centroavante Paulo Sérgio. Bola lá na direita, Eider, daí a Balu. Fez a finta em cima de Márcio. Adilson. Bola comprida. Deu ainda para o Charles. Melhor para Marcelo. Ficou com o Cruzeiro. Boiadeiro. Falta do Mano. o Cruzeiro está deixando o Charles muito isolado lá na frente. Ele tem que abrir de um lado. Olha lá, olha lá. Tem que abrir dos lados para poder receber a bola. E sempre recebe muito marcado pelo Marcelo. Fabinho. E outro detalhe também, Armando, é o seguinte: o Charles, não é característica dele ele correr muito pelo lado esquerdo do campo no ataque. Ele gosta mais, inclusive jogava nesse esquema no Bahia, mais bem no meio, correndo bastante, e às vezes pela direita. Ele próprio já reclamou com os companheiros para colocarem a bola para ele mais no meio ou na direita do ataque. É preciso que alguém se aproxime quando o Cruzeiro está de posse da bola e ninguém o faz. Paulão escorregou o Eider. Jogada normal. Na próxima quarta-feira, às 5 da tarde, você acompanha aqui na Manchete Cruzeiro e Corinthians, direto de Belo Horizonte. É a partida de volta, né? Passamos de 27 minutos do primeiro tempo aqui no Pacaembu. Rede Manchete na Copa do Brasil. O Ronaldo está fazendo sinal para o ataque se movimentar, mas evidentemente que isso não corresponde à verdade, porque ele estava tentando disfarçar para quem está assistindo que o Corinthians está segurando um pouco de tempo, o que realmente está fazendo. Embora seja muito cedo, o Corinthians enfrenta um adversário armado, um adversário que teve desacertos, conforme falou o Armando no começo, mas um adversário chamado Sport Clube Cruzeiro. Boiadeiro. Boa jogada dele. O Luiz Fernando está pedindo, passe para ele. Na direção do Wilson Mano, matou no peito, sai jogando pelo time do Corinthians, fazendo uma abertura rápida na frente até Tupanzinho, saiu o passe errado. Aí Balu. Boiadeiro. Paulão. Adilson. Boiadeiro. Charles. Falta do Paulo Sérgio. Quem gosta que o Paulo Sérgio jogue é o Neto.
Porque o Paulo Sérgio volta lá atrás, faz às vezes ele, e o Neto vem aqui na frente, dá uma de centroavante. Dá um refresco a ele, Neto. Porque o Neto só está aparecendo por bolas paradas. Olha ele aí. Jogada de campo. Aí Paulo Sérgio, 20 anos, tá passando o Mauro lá pela esquerda. A condição é boa, se entrar na área pode até bater. Ajeitou, olhou pra trás, perigou, tá aí, Neto, pegou o goleiro. A bola vinha certa na direção de Neto. E o mérito fica, você confere aí na repetição, com o goleiro Paulo César, que pressentiu por onde viria essa bola. E Neto tá voltando. Faltou um pouco de confiança pro Mauro, porque ele podia ter chutado essa bola no gol. E não cruzado a bola, ele tinha chance de chutá-la no gol. E onde estava o Balu? Estava perdido. Menos lá. Ele está deixando aquele flanco completamente desguarnecido. Aquele é tal negócio, né, Armando? A torcida fica marcando o jogador. Quer dizer, essa insegurança que o Eli Coimbra falou fica até compreensível, até natural. Ele fala, se eu chuto, joga essa bola lá em cima, lá vem vaia. Então eu boto pra trás. Se sair o gol, melhor. Se não sair, não errei tanto. Mas ele fez o certo, claro. Só que foi fraco. Ele devia dar um pouquinho mais forte, mais no segundo pau. Cobrança de falta pro time do Cruzeiro. Tá feito o levantamento, tira de cabeça Marcelo. Complementa Paulo Sérgio. Adilson é o último homem do time do Cruzeiro. Todo o Cruzeiro dentro do campo do Corinthians. Boa jogada do Giba. Vai jogar para Marcelo. Boa do Marcelo também. Se abrir na direita, não deu pro Fabinho. Tá feita a cobertura por Marco Antônio Boiadeiro. E aí o recuo, Adilson. Boiadeiro. Outra vez Mauro. Ele Balu. Ganhou, foi pro chão. O árbitro disse que foi absolutamente normal. E Balu sai jogando. Ademir. Ainda alcançou Luiz Fernando. Fez o break, o jovem valor do Cruzeiro. Botou lá na frente pro Eider. Boiadeiro. Levantou pro Charles. Tirou de cabeça Mano. Lá vem Balu. Ganhou de Mauro. Aí pode fazer um bom cruzamento. O cruzamento é bom. Ademir pra fora. Faltou um pouco de precisão e uma certa impontualidade do jogador do Cruzeiro. Mas entrou bem. É a segunda vez que ele entra ali. É a segunda cabeçada do Ademir. Dessa vez ele mudou o canto, errou por pouco. Mas o Cruzeiro assusta o time do Corinthians. Exato. E crédito para o jogador Balu do Cruzeiro, que fez um drible sensacional do jogador do Corinthians e lançou na medida pro Ademir. Ele chegou a cabecear com uma certa precisão, mas errou ali por milímetros. Oi. Minutinho só, mas o Nelson, já era esperado que o Cruzeiro fosse abafar um pouco, perdendo por 1-0. O que o Corinthians tem que fazer? É um jogo igual. O Corinthians está criando como o Cruzeiro também está criando. Logicamente o Cruzeiro perdendo tem que sair mais. Nós temos que marcar um pouquinho mais e ter mais consciência na nossa saída. Você está preocupado com o Boiadeiro? É o jogador que arma o time dele, né? Que está sempre bem colocado. Mais uma falta. Nuno Leal Maia, Cristiane Torlone e Tereza Raquel em Águia na cabeça. Cartaz de Cinema Nacional. Amanhã, depois de Ana Raio e Zé Trovão. Lá vem o Corinthians com Paulo Sérgio. Falta. Levanta Paulo Sérgio. Não foi absolutamente nada. Uma falta comum, tanto assim que o Tupanzinho já bateu, deixando seu próprio companheiro no chão. Não precisa disso. Aí o Neto jogou fora. Ele tá vendo, Armando? Ele tá pondo a mão na canela. Não, né? mas ele machucou, foi na queda, não foi na falta, não. Eu tenho a impressão que ele caiu em falso. Eu vou te contar. Eu acho que isso aí é lágrima de um olho só, viu? É, mas eu tenho a impressão que ele deu uma pequena entorsezinha assim. Ela tá de pé. Não foi nada, absolutamente nada. Foi só pancada. Tá frio, tá doendo um pouco mais do que o normal. Não, é que ele pôs a mão na canela na frente e o jogador do Cruzeiro atingiu ele por trás, uma falta comum. Marcelo. Sempre na luta o zagueiro do Corinthians, agora a falta. O Marcelo levou uma bronca agora e o juiz foi curto e grosso. A próxima vai pro chuveiro mais cedo. Já está de amarelo, hein?
Desvio de cabeça, tiro de meta Corinthians. Não, ele não tem amarelo, não. Não, é o Márcio. Eu anotei errado. É Márcio e Jacenir. Jacenir eu sei. Tá bom, é Márcio. Eu pensei que tivesse sido o Marcelo. Não. Aliás, o Marcelo, apesar de ser um zagueiro central, muitas vezes o último homem, é um jogador que toma muito pouco cartão amarelo na sua carreira. E o Márcio, muito cartão amarelo. A diferença dos dois, nesse aspecto, é muito grande. Fabinho, lá vai o Corinthians. Adiantou demais, recua até Paulo César, o goleiro. Tem pressa o time do Cruzeiro. Botou lá na frente para Marcinho. Tira de cabeça Marcelo. Ademir. Buscando o Nonato. Adilson. Tá sozinho aí o zagueiro cruzeirense. Tem espaço, dá para raciocinar. Vamos ver se o passe sai bem. Botou lá na frente para Boiadeiro. Botou no peito, perdeu o equilíbrio. Recuperação de Tupanzinho. O único Tupanzinho estava ali perto dele, como pediu o técnico Nelsinho do Corinthians. Boa abertura dele para Fabinho. Nonato vai atrás dele. Fabinho adiantou muito, adiantou. Ganhou do Adilson, tomou a falta. Foi falta. Vamos ver o lance. O Boiadeiro tá chegando em todo mundo, pô. Dá uma chegada nele também, cacete. Se foi equivocado, o jogador do Cruzeiro pôs a pé para atingir a bola. Como consequência, o jogador do Corinthians tropeçou nas pernas do defensor do Cruzeiro. Não foi falta. Cobrança do Corinthians, Neto. 2 do Cruzeiro na barreira. A preocupação é para o goleiro Paulo César. 35 e 30. Com curva. Desvio foi de Ademir. O Ademir fica ali pondo a mão na cabeça. Que essa bola... A bola vem forte. O Ademir ainda está tonto ali na pequena área. Pegou bem no meio da cabeça, né? Bem em cima, assim. E ela vem com curva, né? Aí vem outra curva. Boa bola, boa bola, boa bola. Pegou o goleiro. Antes do que ele tirou de cabeça Adilson. A complementação é de Marcinho. Buscou Charles. Marcelo tá atrás. Marcelo ganhou limpo. Neto tá na direita. Levantou, tá impedido. Tava impedido. O árbitro já estava com a ideia de deixar o lance prosseguir, porque o Cruzeiro levava vantagem. Mas quando ele viu a chegada do Tupanzinho, claro, aí ele preferiu apontar o impedimento para que o Cruzeiro não ficasse prejudicado. Veja aí a volta de Neto. Arrumando o jogo para o time do Cruzeiro. Luiz Fernando, abertura na direita, cumprida para Balu. Lateral o Corinthians. Rede Manchete na Copa do Brasil. Márcio. 1-0 Corinthians. Gol de Neto de falta, e que falta, a 11 do primeiro tempo. Você vai rever a falta cobrada pelo Neto e os melhores momentos desse primeiro tempo no intervalo de jogo aqui no Pacaembu. Vale lembrar que no Campeonato Brasileiro, Corinthians e Cruzeiro jogaram aqui no Pacaembu 1-1. O Cruzeiro empatou quase ao fim do jogo. Um gol de pênalti, se não me falha a memória. Marcelo. Tupanzinho. De cabeça Giba. Lá vem Cruzeiro. Marcinho. Saiu da falta, fez o break e fez bonito. Já está marcado pelo Giba. Tocando atrás até o capitão Ademir. Marcado pelo Tupã. Abriu na esquerda até Nonato. Um lance atrapalhado. Deu duro, Márcio por baixo, lateral Cruzeiro. E o próximo jogo, Corinthians e Cruzeiro, está marcado inicialmente para o dia 27 de março, lá em Belo Horizonte. É no mesmo dia de Brasil e Argentina em Buenos Aires. Adilson. Nonato. O árbitro deu um pé alto do comandante Paulo Sérgio do Corinthians. E sobre a partida de volta, o Cruzeiro não quer jogar nesse dia porque tem Paulão e Charles na seleção. Wilson Mano. Marcinho. No pé bom. Cruzamento é bom, cruzamento é bom. Gol! Eider para o
time do Cruzeiro. Eu dizia que o cruzamento do Marcinho era muito bom, depois que ele ganhou a primeira disputa de bola com o Giba. Foi muito inteligente o atacante do Cruzeiro, Eider, porque ele se antecipou à marcação que o Wilson Mano fazia. E aí você confere, veja aí o primeiro toque, ele vai na disputa com o Giba ficou para trás, o cruzamento é perfeito. E olha como se adiantou o Eider, batido Ronaldo, empatado o jogo no Pacaembu, 38-30, um Corinthians, um Cruzeiro, PC. Pois é, e o Ronaldo deu uma bronca na defesa do Corinthians exatamente por isso, porque percebeu que o Marcinho ia fazer um cruzamento e estava em boa posição, e o Eider, muito esperto, estava bem colocado. Aí a bola veio na cabeça do Eider, ele só teve o trabalho de tocar sem defesa para o goleiro Ronaldo. Lá vem Corinthians com o Neto, impedido o Fabinho. Está impedido, a torcida reclama sem razão. Um detalhe a mais a respeito do gol do Cruzeiro, é o 6º gol consecutivo que o time do Corinthians toma de cruzamento de bola na área. Porque ficam marcando a bola e não reparam no adversário. A penetração do Eider, quando eles deram conta da penetração do Eider, já era. Você vê que veio um back do Corinthians correndo para fazer a cobertura, que era o Márcio, era o Somano. Na cobertura e não conseguiu, porque estavam olhando a bola. Paulão. E a pequena torcida do Cruzeiro está fazendo a festa aqui no Pacaembu. E que méritos, né, para essa rapaziada que vem desde Belo Horizonte até aqui. Rede Manchete na Copa do Brasil. Tá aí a torcida do Cruzeiro. Aos 40 minutos e 10 segundos do primeiro tempo, 1-1 no Pacaembu. Jacenir. Apertado. Aí Neto. Ronaldo. Sai jogando com Marcelo. Aqui na direita, Giba. Buscou Paulo Sérgio. Fez o toque melhor para Dilson. Sobra de Nonato, daí a Luiz Fernando. Lá na frente a Dilson. Boa bola para Marcinho. Boa bola, cobertura. É de Wilson Mano. Agora sim com melhor condição. E recua até Ronaldo. É bom o jogo no Pacaembu, não, Armando? Jogo corrido, rápido, né? De lances e gols bonitos. E limpo, disciplinado. Márcio. Paulo Sérgio. Paulão. Ademir. Vai se articulando o time do Cruzeiro. Aí jogou mal. Mas a recuperação fica com ele, mas o árbitro aponta uma falta que favorece ao Corinthians. Falta do Eider. Cortou Paulão. Devolve Jacenir. Neto. Tentou abrir de primeira até Fabinho. E o árbitro apontou uma falta. O Fabinho deu o corpo, protegeu e impediu que o zagueiro do Cruzeiro chegasse a bola. Com o cotovelo. Adilson. Paulão. Tenta Eider. Sobra do Corinthians, Marcelo. Rede Manchete na Copa do Brasil. Toque de mão. Aí cartão amarelo para Adilson. Giba. Ganhou do Ademir, ganhou com falta, entendeu o árbitro e ele apontou. Ele apitou com retardo, o foul existiu, mas ele demorou a sancionar. Ele precisa apitar em cima, ele está tendo uma arbitragem boa, segura, controlando bem o jogo, mas ele precisa apitar mais em cima. Esse segundinho que ele leva permite dúvida. Adilson. Ele e Paulão. Cruzeiro vai tocando a bola aí nesse final de primeiro tempo, mais de 43 minutos. Nonato.
Nossa, chutou na sua própria cara. E aí, para complementar a primeira besteira, jogou para fora. Quer dizer, errou o lance, fez segunda época e ficou reprovado. Marcelo com Paulo Sérgio. Lá na esquerda, bola muito comprida para o Jacenir. Deu para ajeitar. Balu está em cima dele. Esperou a passagem do Mauro. Lateral Cruzeiro. Certo o árbitro. Neste final do primeiro tempo, o placar é justo. O Corinthians começou com muito entusiasmo, muito atacando, conseguiu um gol com um tiro livre fantasticamente cobrado pelo Neto. Depois o Cruzeiro abandonou aquela marcação rígida que ele estava fazendo individual, soltou mais o boiadeiro e o Cruzeiro hoje domina boa parte do jogo. O Corinthians tenta agora, neste final do primeiro tempo, retomar as ações, mas o Cruzeiro é melhor. O Ademir cresceu muito, perdeu um gol incrível. Nonato. Tem muita gente do Corinthians por ali, hein? Mauro para Tupã. Boa jogada do Tupã. Daí a Fabinho. Abertura para o Mauro. Boa virada de jogo. Até Neto aqui pela direita. Paulo Sérgio vai procurar posição. Posição normal. Adiantou. Foi para o pé esquerdo. Foi travado. A sobra fica com o time do Cruzeiro. E os dois jogadores, Paulo Sérgio e Paulão, ficaram contundidos. Você observa aí dentro da grande área, hein? Marcelo. Jogou para fora. Rápido, Marcelo. Vamos conferir aí, ó. Foi um choque da perna direita do jogador do Corinthians contra a perna esquerda do jogador do Cruzeiro. Ficam aí os dois caídos e a preocupação dos médicos. Agora não há fingimento não. A contusão foi séria dos dois jogadores. Tanto que o Joaquim Grava, que é o médico do Corinthians, imediatamente entrou em campo. E o médico do Cruzeiro, o doutor Sérgio também, já está, doutor Sérgio Freire, já está atendendo ao jogador Paulão. O Paulão foi na perna esquerda e o Paulo Sérgio também na perna esquerda. Ambos usaram uma força desproporcional, até muita força mesmo na disputa dessa bola. Foi uma bola prensada em que os dois usaram de muita força e aí os dois levaram desvantagem. Acho que mais o jogador do Cruzeiro, me parece, aqui a distância. O drama indígena no Brasil, documento especial Televisão Verdade. Hoje, depois da história de Ana Raio e Zé Trovão. É o jogador do Cruzeiro, doutor Osmar. Parece que, eu estou falando doutor Osmar porque ele está fazendo um movimento que, ao que tudo indica, ele deve ter sentido uma repercussão da pancada no joelho esquerdo. Muito bem, doutor Eli Coimbra. O arremesso lateral é para o time do Cruzeiro. Agora não sei se merece o Cruzeiro devolver essa bola ou não, porque afinal de contas o atendimento era para os dois times. Vamos ver o que o Cruzeiro vai fazer. A não ser que a educação aqui esteja passando dos limites, né? Arremesso lateral de Nonato. Tá bom, bonito. Embora a educação nunca passe dos limites, eu aplaudo a atitude do Charles. Final de primeiro tempo, Corinthians, gol de Neto, Cruzeiro, gol de Eider, Eli Coimbra e Paulo César Rapidinho, uma Andrade. pergunta ao técnico Evaristo Macedo. O Cruzeiro nessa primeira etapa, os últimos 20 minutos, acabou te deixando mais satisfeito, né, Evaristo? Nós já tínhamos perdido aí uma chance muito clara com o Charles, que ele não perde normalmente, a cabeçada do Ademir. É um jogo que está equilibrado, é um jogo bom, são duas equipes que estão procurando jogar futebol, sair para o jogo, sem sistemas defensivos aí exagerados, né? Eu acho que o futebol só evolui assim, a gente correndo riscos. Ok. Eli? Bom, o Neto mandou um escude hoje que não foi fácil, né? Escude esse aí, Neto? Não, porque a bola que eu toquei, quer dizer, o Paulão tá em cima, ele tocou errado. Porque ele errou, mas tentou jogar. Se a bola vem no meu pé, eu saí na cara do gol. Foi boa jogada. Responde a mim agora, isso aí é o escude, não? Esse chute aí é o escude? Não, a gente treina bastante e procura sempre acertar os chutes. E eu fui feliz no lance. De tão longe também, Neto, você treina? De todos os lados, né? A gente bate falta. Apesar das pessoas só dizerem que eu bato falta e gol de falta. Então, Neto, Daí o desabafo do Neto, né? Apesar de muita gente dizer que ele só bate falta, né? Só que todo mundo queria ter um Neto no seu time, porque o que ele anda fazendo de gol, nossa senhora. Como é que foi seu papo com os jogadores agora no intervalo? 1 a 1, o Corinthians saiu na frente e sofreu um empate. Nós pedimos uma atenção maior ali no meio campo, né? Porque nós perdemos, estavam se organizando no meio campo com o Paulo Sérgio.
um jogador que estava ganhando e puxando os contra-ataques. E depois nós recuamos um pouco e perdemos o homem ali que estava sendo tanto na segunda bola como para puxar o contra-ataque, está sendo importante. Nós posicionamos melhor agora, da mesma maneira que iniciamos a partida, e vamos ver se nós mantemos o ritmo para fazer o segundo gol. Muito bem, a equipe do Cruzeiro também já voltando a campo, nenhuma alteração para essa segunda etapa. E a gente bate um papo agora com o Charles. E eu explicava o seguinte, Charles, no primeiro tempo, a gente observa que você é um jogador que prefere mais, né, sente mais, a sua mobilidade é melhor quando você está pelo meio, jogando um pouco mais pela esquerda não vai muito bem, né? Mas depois você acertou por ali. A gente, quando a gente está sentindo dificuldade, a gente procura mudar, sempre está mudando. E a gente está procurando nos movimentar, né? Abrindo espaço, principalmente o pessoal que vem de trás, Luiz Fernando, a gente espera poder conseguir um gol para conseguir a vitória. Aí a saída nesse segundo tempo vai pertencer ao time do Cruzeiro. Confirmando nenhuma alteração em corintianos e cruzeirenses para este segundo tempo. Placar de 1 Corinthians, gol de Neto, 1 Cruzeiro, gol de Eider. E um detalhe sobre o trio de arbitragem gaúcho, o árbitro José Mocelin tem 42 anos, é professor de educação física. Já o bandeira vermelha César Carrasco tem 47 e é representante de uma empresa de armas de fogo. E o bandeira amarela, Geraldo Zimmer, é joalheiro e tem 43 anos. Esse que é joalheiro, ele falou pra mim que já foi assaltado 3 vezes. Precisa comprar uma arma de fogo do bandeira vermelha, então. Milkshake, amanhã, 4h30 da tarde. Saída para o time do Cruzeiro neste segundo tempo. José Mocelin acerta e começa o segundo tempo aqui no Pacaembu. Começa com Eider. Tira de qualquer jeito o Márcio. Falta do Neto. Adilson. E a gente observa aí o Paulão. Felizmente, naquela contusão com o Paulo Sérgio, tudo certo com o zagueiro do Cruzeiro. Ele que é um dos convocados do técnico Falcão para a seleção brasileira. Charles. Vai pra frente o time do Corinthians. Tá impedido, né? Tava. E mais do que nunca a gente vai torcer para a seleção brasileira no seu próximo compromisso contra o time da Argentina. Eu diria mais do que nunca, Armando, até pelo fato de a gente torcer para que tenha calma, para que tudo dê certo nos planos do técnico Falcão, em função desse imediatismo que existe aqui no Brasil. O técnico está observando, e o pessoal exigindo do Falcão resultado, todo mundo quer ganhar. E não é agora que tem que ganhar depois, lá na frente. Não, nós estamos exigindo um time. Lá vem o Cruzeiro. Charles, lateral. O arremesso lateral vem de Balu. Aí você vê a movimentação dentro da grande área corintiana. Daí o Mauro botou para fora. Novo manual de Balu. Buscou Marco Antônio Boiadeiro. Luiz Fernando. Levantou. Bola boa para Marcinho. Tirou de cabeça Giba, mas tomou a falta do ponta do Cruzeiro. Apontou o árbitro José Mocelin, gaúcho. Marcelo. Wilson Mano. Neto. Mano. Fabinho. Passou por ele a sobra de Adilson. Sai jogando o quarto zagueiro mineiro. Fez o break, aí devolveu até o goleiro Paulo César.
Ademir. Paulo César. Primeiros movimentos do segundo tempo aqui no Pacaembu, 1-1. Copa do Brasil ao vivo na manchete para você. Agora o árbitro se equivocou. Olha o Charles. Boa bola dele, boa bola, boa bola, boa bola. Pro Marcinho, melhor ainda, abertura para Eider, pode bater, fez a fita, arrumou pro pé errado, o Eider arrumou pro pé errado. A sobra ainda fica com o time do Cruzeiro com o Balu. Recuperação do Corinthians, Mauro. Fez o toque errado, a recuperação é de Jacenir. Dá duro por baixo, melhor ainda para Balu. Olha onde vai o zagueiro do Cruzeiro. Jogando lá na esquerda para Nonato. Cortou Tupã. Paulo Sérgio, botando na direita para o Neto, daí para o Fabinho, está impedido. Torcida do Corinthians reclama sem razão do bandeira amarela. Posição nitidamente de impedimento do Fabinho. É que depois que criaram, né, a modificação de que mesma linha não é impedimento, as torcidas passaram a achar que tudo está na mesma linha. E aí não estava, o Fabinho estava muito adiantado. E não é só isso, o Fabinho saiu com o maior gás. E a zaga do Cruzeiro, muito esperta, ficou parada, nem se mexeu. Lateral Corinthians. Ajuda ali na marcação era do Mauro. Jacenir cobrou, tocando bola ali dentro da grande área até o Wilson, mano. Marcelo. Giba. Tupanzinho, agora a posição normal do atacante do Corinthians. Ademir vai atrás dele. E a falta. A bandeira ali é cheia de estilo, hein? Jogou a bandeira para cima, abriu a perna, depois fechou a perna e botou a bandeira para baixo. Uma coreografia bonita. Cobrança de Neto. Dois estavam na barreira, agora só fica o ponta Marcinho. Lá vai Neto, mediu, arrumou o ângulo para a corrida, bateu forte, bola perigosa, pegou Paulo César no susto, botou para fora. A bola teve um desvio, bateu no seu peito, Paulo César, no seu peito. E põe a mão na cabeça, fica chato isso, olha lá, no peito do goleiro. Tá fazendo muita fita o goleiro Paulo César. Realmente o chute do Neto, a colocação do Neto foi perfeita. E a bola resvalou no peito do goleiro, mas não foi com essa força toda não justifica essa lenga-lenga dele. É que quando ele caiu, ele botou a mão na cabeça. A bola vai desviar ainda na zaga ali, ó. 1-1. 1-1 no campo adversário com os critérios de desempate, os critérios de classificação. 1-1 é um bom placar. O segundo jogo é lá. É lógico. Ele ainda leva no critério de desempate, ele ainda leva um golzinho no campo do adversário. Cobrança de escanteio lá pela direita de Neto para o time do Corinthians. Aguardando a autorização do árbitro José Mocelin. Neto cobrou. Bola perigosa, desvia o goleiro. Mauro. Tupanzinho, muito alto por cima, tiro de meta Cruzeiro. Homens e mulheres numa questão polêmica, a infidelidade conjugal. Programa de domingo, 8 da noite. Observei uma coisa interessante nessas cobranças de córner pelo Neto. Ele bate fechado, mas fora da grande área ficam dois jogadores do Corinthians esperando o rebote. Não só para devolver a bola, como também tentar o chute. Como foi agora o caso do Wilson Mano, mas limpos, livres. Tira de cabeça Márcio. Devolve Ademir. Tupanzinho. Essa bola vai sobrar com o Giba. Olha o Marcelo. Marcelo outra vez. Corretíssimo zagueiro central do Corinthians. Giba ficou.
Luta do Márcio com falta. Cruzeiro já bateu e o árbitro quer a posição correta, e além do que a bola estava andando. Marco Antônio Boiadeiro. Tentou Charles. O árbitro deu a falta dele. O Armando faz um sinal aqui de que o Charles usou o cotovelo. Armando, você está enxergando mais do que quando você apitava. Tô de óculos novo. Paulão. Tá baixando a temperatura, hein? Bom, ontem, dia 21 de março, é o início do outono. Foi, né? Por isso que a temperatura mudou. Ou seja, a meteorologia universal tá certinha aí. Paulo Sérgio. Saiu da bola, a cobrança vai ficar com o Márcio. Marcelo. Outra vez Márcio. Chamando Wilson Mano. Jacenir. Mauro. Jacenir. Foi precipitado o Jacenir. Melhor para o time do Cruzeiro, que ganha ainda arremesso lateral. Nove minutos e 30 do segundo tempo, 1-1. Confira aí o tempo. Márcio. Tentava Fabinho. Corte foi de Adilson. Luiz Fernando. Buscou lá na frente Marcinho. O Giba vai atrás dele. Escanteio. Na próxima quarta-feira, 5 da tarde, você assiste aqui na Manchete, direto de Belo Horizonte, Cruzeiro e Corinthians. Enquanto você assiste isso, o Eider, o ponta direita, vai se deslocando lá pela esquerda para fazer a cobrança. Agora sim. O Evaristo, muito inteligentemente, projetou muito o 11, não permitindo o 11, o Marcinho, não permitindo a subida do Giba, que não foi uma vez o ataque. Cobrou o Eider. Bola com curva perigosa, desvia de cabeça o Marcelo. Quem estava lá de lateral esquerdo era o Balu. Giba ficou. O precipitado atacante do Cruzeiro tira Marcelo. Fabinho. Paulo Sérgio. Pode abrir aqui na esquerda, onde vai chegando o Jacenir. Com muito esforço, conseguiu evitar, tocou para Mauro. Recuperação do Cruzeiro, Balu. Que saúde do Balu. Daí a Charles. Aí do jeito que ele gosta, fica de frente para Wilson Mano. Fez a finta, tomou a falta, o árbitro diz que não. Tá tudo valendo. Aí aproveita-se disso o Corinthians. Paulo Sérgio foi seguro, tem cartão por aí. Aí cartão amarelo para Marco Antônio Boiadeiro. É o quarto cartão amarelo do jogo. 2 para cada lado. Não está nada valendo, nada valendo. O árbitro vai querer a cobrança porque ele estava ali fazendo as suas anotações. Primeira alteração do Corinthians vai sair daqui a pouco. Já está no aquecimento o jogador Edson, que é o número 16 do banco. É o Edson. Para você de todo o Brasil, confirma aí o cartão amarelo do Boiadeiro. É um jogador canhoto. Joga na meia, joga na ponta. E pertencia ao Novo Horizontino. E que tem um potente chute de esquerda. Ele costuma chutar muito. Foi vice-campeão. Outro cartão amarelo lá. Isso foi pro Paulo Sérgio esse? Reclamação. É, Paulo Sérgio. Marcelo levantou para Tupã. Que presente para o time do Corinthians. Olha o Neto, bateu, tocou na zaga. Sobra de Tupanzinho. Ali atrás para o Márcio. Tentava Tupã lá na frente. Recuperação ainda do Márcio pelo time do Corinthians. Fez o break, saiu do primeiro, saiu do segundo. Fez o toque, bonita jogada para o time do Corinthians. Daí para Fabinho. Perdeu o passo. Jogou lá na direita para o Giba. Tá feito o cruzamento. Corta a zaga. Sai jogando o time do Cruzeiro. Bonita jogada de ataque do time do Corinthians. A jogada que estava faltando era o pavio para pegar fogo no jogo.
cartão amarelo de Paulo Sérgio, é o 5º cartão amarelo no jogo. Aí Gaviões a Peão. Agora com mais frio essa torcida se inflama mais. Paulo Sérgio, Tupanzinho, boa abertura, a bola tocou em Balu. E aí que ela vai sobrar pro Neto. O Neto dá um descanso no passo, é só lateral Corinthians. E o Neto fica reclamando que houve uma demora muito grande para que a bola chegasse até aqui no setor esquerdo. O triunfo torna os homens exigentes, né? Márcio. Sobra do Corinthians, Giba. A reclamação do Neto tem muito fundamento, porque ele estava sozinho esse tempo todo que estava correndo o ataque do Corinthians aqui no meio. Ele estava absolutamente sozinho, era só receber a bola e cruzar ou chutar. Balu. Lateral Corinthians. O Cruzeiro recuou muito, recuou inclusive seu meio de campo, que voltou a ser marcador. Ele não está armando nem está articulando. O Marcelinho está achando ruim com o banco de quem ali? Do Cruzeiro, é. Do Cruzeiro. Ele reclamou com o técnico Evaristo Macedo, pediu para ele que se controle mais um pouco. Falta. Deixa eu seguir. Agora foi falta. Foi falta. Já havia sido antes que o jogador do Corinthians foi seguro pela camisa, ele deu vantagem e depois houve a falta. Ele pegou o pé de apoio ali. Mas isso não tira o mérito do Jocelyn, um erro, um monte de acerto. Não estamos criticando. Quero que ele tenha 10% de pequenos erros e 90% de grandes acertos. Aí o Edson assinando a súmula para o time do Corinthians. Fabinho. Charles. Bom, Nelsinho acabou de dar instruções para o jogador Edson. O que muda com a entrada do Edson na filosofia do Corinthians de jogar? O Edson é um jogador que se movimenta bem também. Nós vamos procurar dar um pouquinho mais de força aqui pelo setor esquerdo. Ele entra no lugar do Mauro. O banco do Cruzeiro tá tranquilo aí. O técnico Evaristo Macedo tem as seguintes opções. No gol 12, Roberto Carlos. Com a 13, veio Dinho, que é zagueiro e também funciona como lateral. Com a 14, Rogério Lage, meio campo. 16, Luiz Gustavo, atacante. E 15, Ramon Menezes, também atacante. Portanto, alteração no time do Corinthians. Edson, 16, no lugar de Mauro, 11. 15 minutos e 15 segundos do segundo tempo. 1-1 no Pacaembu, Copa do Brasil. O árbitro pegou uma falta fora da bola, um empurrão do Balu em cima do Edson. Aí onde ele está, ali na intermediária do time do Cruzeiro. E o Neto disse que vai chutar dali. Nuno Leal Maia, Cristiane Torlone, Tereza Raquel, Inháguia na cabeça. Cartaz de Cinema Nacional, amanhã, depois de Ana Raio e Zé Trovão. Lá vai o Neto. Foi bem batida, né? Renda do jogo, 2.488.000 cruzeiros para um público pagante de 2.156 pessoas. Menores credenciados não pagaram ingresso, 205. Olha, se esse chute do Neto e essa aí, o que? Meio metro mais baixo, tinha tirado tinta da trave. Muito bem. Esse público pequeno no Pacaembu, pouco mais de 2.000 pessoas, tem duas justificativas importantes. Primeiro, que o time do Corinthians está jogando de 3 em 3 dias e não há torcedor que aguente gastar tanto dinheiro para comprar ingresso de futebol. E segundo, que nós estamos vivendo aqui na cidade de São Paulo uma greve de ônibus da CMTC, a Companhia Municipal de Transportes Coletivos, então não tem ônibus para que o povo possa fazer locomoção ao Pacaembu. Quer dizer, quem vem aqui ou vem de carro próprio, ou vem a pé, vem de carona, dá um jeito. Mesmo assim, 2.000 pessoas, parabéns para a torcida do Corinthians. E a quarta, me permita, a grande bagunça que a torcida do Corinthians fez, que tirou muita gente de vir aqui com receio de repetição. Cobrança do escanteio pelo Corinthians, lá pela esquerda, Neto. Bateu com curva. Agora o escanteio é do lado de cá. Então, tive a nítida impressão que o toque foi do Balu, então ele deu a falta. Rede Manchete na Copa do Brasil. Tiro de meta para o Cruzeiro, Paulo César. Márcio. Márcio fica ali se estranhando com o boiadeiro. O juiz está vendo tudo. Os dois têm cartão. Os dois tinham cartão amarelo. Então,
Vai cartão vermelho para Márcio, expulso no time do Corinthians, e Marco Antônio Boiadeiro, expulso no time do Cruzeiro. A bem da verdade, eles não chegaram a se agredir. Não. Eles ficaram um bem dentro do outro, falando e conversando. E, no mínimo, ali estavam se xingando um contra o outro. O Mocelin estava perto, deve ter ouvido algum palavrão, alguma coisa, algum desrespeito de um para o outro. E ele tem essa faculdade de colocar para fora quando dois jogadores dentro do campo não estão se respeitando. Essa expulsão desfavorece mais o Cruzeiro do que o Corinthians, que tira o armador, o articulador de jogadas do Cruzeiro, o homem que puxa inclusive o contra-ataque, e tira um homem que a margem de defesa o Ezequiel pode cobrir, se for o caso, se for necessário. E por causa disso, o técnico Evaristo Macedo já passou uma recomendação para o Eider passar para o time. Ele quer 5 jogadores fazendo uma espécie de uma barreira, um muro, para evitar o ataque corintiano. E a discussão foi até a boca do túnel, onde os dois jogadores, um de um lado, outro do outro, seguiram se xingando e discutindo um com o outro. O Corinthians também tem grande prejuízo agora, porque o Márcio é o homem que faz toda a cobertura, à frente e atrás da zaga do time do Corinthians. E o Boiadeiro era um homem importante, a tal ponto que o telespectador da Manchete acompanhou no primeiro tempo as preocupações do técnico Nelsinho, e mandando o Tupanzinho encostar no jogador Boiadeiro, porque entendia ele que o Boiadeiro que estava fazendo toda a armação do time do Cruzeiro. Mas só que tem que o Corinthians estava agora ofensivo, e o Cruzeiro se defendendo, garantido de placar. Sim, claro. Por isso o prejuízo agora é do Cruzeiro, a não ser que revertam agora. E o técnico Nelsinho já mandou recuar o jogador Paulo Sérgio. Está feita a cobrança do escanteio. Uma cobrança perigosa. Olha o Paulão dentro da grande área. O árbitro já estava apontando uma carga do zagueiro do Cruzeiro em cima do Jacenir do Corinthians. O drama indígena no Brasil. Documento especial. Televisão Verdade. Hoje, depois da história de Ana Raio e Zé Trovão. Sai jogando o Corinthians com o Marcelo. Daí o Paulo Sérgio, como o Eli Coimbra falou, agora ele vira volante. Jacenir. O Neto, então, vai ficar francamente lá na frente como centroavante. Ademir. O Wilson Mano. Daí a Marcelo. Fabinho. Neto. Mano. Vai jogar lá pro Tupanzinho. Giba. Bandeirinha deu tiro de meta, mas o juiz confirmou o escanteio. E foi. Foi. Cobrança vem de Neto. Mais uma vez o ponto esquerda, Marcinho, vai ali para ficar na linha de 10 metros. De 9,15 para dificultar a cobrança. Lá vem Neto. Cobrou com curva, bola perigosa. Sempre com dificuldades para o goleiro Paulo César. Lateral Corinthians, Edson. O outro lateral. Passamos de 21 minutos do segundo tempo aqui no Pacaembu, 1-1. Jacenir. Levantou mal. Tiro de meta Cruzeiro. Rede Manchete na Copa do Brasil. A bem da verdade, eles só foram expulsos porque já tinham um cartão amarelo. Atitude intempestiva. Eles não se agrediram, não chegaram a vias de fato, mas devem ter chegado a uma agressão moral. Eu acredito que sim. Então, o ato estava muito próximo, deve ter ouvido. E agiu bem porque os dois já estavam de cartão amarelo. E agora ele está divertindo o goleiro pela usa de tática desleal, visando dar tempo à sua equipe. E agora o técnico Nelsinho pediu para o Jacenir avisar o Paulo Sérgio que o Paulo Sérgio tem que ganhar o meio campo aí e impulsionar esse time do Corinthians para frente. Aí o goleiro Paulo César para a cobrança do tiro de meta. Levantou na direção de Marcinho. Tira dali Marcelo.
Giba. Lateral Cruzeiro. Giba não gostou, hein? Aí Nonato. Buscou Charles. Chega primeiro Marcelo. Novo arremesso lateral para o Cruzeiro. Milkshake. Amanhã, 4h30 da tarde. Novo arremesso. E o Cruzeiro vai ficando por ali. O empate favorece muito ao time mineiro. Não só pelo empate fora de casa, pelo fato principal de ter feito um gol fora de casa. E isso conta a mais no regulamento desta Copa. Jacenir. Jogou na frente buscando o Neto. A condição dele é boa. Se olhar do outro lado, o Tupanzinho está livre. Preferiu a jogada e aí foi para tomar falta. Aí você viu na repetição como o Ademir buscou nitidamente o Neto. Mas nada de grande violência, não. Neto, é que ele viu o goleiro indo um pouco para a esquerda. O goleiro foi se posicionar para um cruzamento. Ele aí atirou exatamente no lado desguarnecido. Muito bem lembrado. Mais um tiro de meta para o Cruzeiro. Homens e mulheres numa questão polêmica. A infidelidade conjugal. Programa de domingo. Assista, 8 da noite. Bate o tiro de meta, Paulo César. Esse goleiro do Cruzeiro vai tomar cartão daqui um pouquinho. É exato, o árbitro José Mussolini está muito atento, está de olho no Paulo César. Ele vai acabar tomando banho mais cedo no chuveiro, hein? Tupanzinho. Edson. Deu falta. O jogador do Cruzeiro reclama e aí, mais uma vez, perigo para o goleiro cruzeirense. Essa é de mais de perto, hein? Essa deve estar em uns 20 e picos metros ali. Chega a 25 não. Neto fez um gol belíssimo para você que chegou agora em casa. Fez um gol belíssimo no primeiro tempo. Uma falta muito bem cobrada. Tá aí o meia Neto do time do Corinthians. Que não está convocado para a seleção brasileira por causa dos compromissos do Corinthians na Taça Libertadores de América. Lá vai a cobrança de Neto. Bateu bem, bateu com curva. Gol! Digam o que quiserem, que só bate falta, que só bate escanteio, que fica parado. Eu queria ele no meu time o resto da vida, e todo mundo queria. 2 gols do Corinthians, 2 de Neto, confira aí. Fez a bola quicar no terreno, lá no cantinho, não deu para todo o esticão do goleiro Paulo César. 2-1 Corinthians, ele Coimbra. Olha, a capacidade que o Neto tem de cobrar uma falta é impressionante. Ele, na hora que ele chutou a bola, o goleiro Paulo César teve a nítida impressão que ela vinha para o canto direito dele, goleiro. Ela fez uma curva inexplicável, ou melhor, explicável pela categoria do Neto, e deslocou totalmente o goleiro do Cruzeiro. Foi um golaço do Neto e o Paulo César ficou desolado. Vai pro ataque o time do Cruzeiro. O jogo é bom aqui no Pacaembu. Bola perigosa, vai sair do gol o Ronaldo para fazer a defesa. Eu até aproveito para dizer para você que além de Botafogo, de Criciúma e de Remo, o time do Goiás também está classificado pela vitória que impôs ontem à noite 2-0 sobre o time do Esporte Clube do Recife. Portanto, 4 equipes já classificadas. Botafogo, Criciúma, Goiás e Remo. Vai prosseguindo a Copa do Brasil, você assiste tudo aqui na Manchete. Quarta-feira tem mais, Corinthians e Cruzeiro, direto de Belo Horizonte. E 2 jogadores no aquecimento na equipe do Cruzeiro. Com a número 15, Ramon Menezes, atacante. Com a 16, Luiz Gustavo, também atacante. Aí os 2 jogadores do Cruzeiro fazendo aquecimento. E o Neto só batendo falta, ele é artilheiro do Corinthians na Libertadores, artilheiro do Corinthians no Campeonato Brasileiro e artilheiro do Corinthians na Copa Brasil. Tupanzinho, botou pro Fabinho. Conseguiu ficar em pé. O passe foi pro Edson.
Chegou primeiro do que ele, Paulão. Mas o Edson chegou com falta. E agora com 2-1 a favor, a torcida tá fazendo a festa, mano. Agora há pouco eles estavam falando do Neto, porque o Neto fica parado. Claro, ele não aguenta também, não só o desgaste físico, uma responsabilidade que ele tem de conduzir o time do Corinthians e até de capitanear o time do Corinthians. E essa torcida é uma torcida que sempre se caracterizou por encontrar no seu time garra, é só isso que ela pede. E agora há pouco, antes do Neto bater a falta, a torcida estava reclamando do Neto. Daqui a pouco ele vai lá, bate a falta, põe o time na frente. É que ele tem muita cabeça para conseguir suportar tudo isso. Mas ele sobrecarrega o trabalho de seus companheiros, que tem que jogar por ele. Sim, mas quando a bola Ele chega não no pé joga, dele, ele faz dois gols. Vamos dizer bem da verdade. Não, eu Paulo... concordo com você, claro. Do ponto de vista tático, eu não discuto. Tá aí o Edson. Tupanzinho. Jogando lá na direita para o Giba. Buscou aqui no meio o Edson. Paulo Sérgio. Daí a Giba. A minha preocupação é a seleção brasileira. Na seleção brasileira isto é pouco, muito pouco. Aí eu concordo totalmente com você. E atenção, na equipe do Cruzeiro vão sair número 7, Eider, e 11, Marcinho. Entrando então Luiz Gustavo e Ramon. Luiz Gustavo com a 16, Ramon Menezes com a 15. Ramon, principal orientação do Evaristo em relação à entrada de vocês? Tentar empatar a partida, né? E procurar de todas as formas o gol. Essa substituição que promove o técnico Evaristo de Macedo foi uma substituição reclamada pelo nosso comentarista Armando Marques. No intervalo do jogo, o Armando não se conformava de dois jogadores do nível de Luiz Gustavo e Ramon estarem no banco. E o Armando até falava que ele achava que o Cruzeiro deveria voltar com esses dois homens já para o segundo tempo, apesar de estar levando a vantagem no empate. E agora o Evaristo confirma aquilo que você pedia, Armando. Mas aos 30 minutos do segundo tempo eu acho já um pouco tarde. Que não fizesse no intervalo, mas no máximo até 15 do segundo tempo, para dar tempo deles entrarem no jogo. Portanto, Luiz Gustavo 16 no lugar de Eider, número 7. Ramon 15 no lugar de Marcinho, número 11. As substituições no Cruzeiro. A tentativa era de Charles, ganha escanteio o time mineiro. 2-1 Corinthians aqui no Pacaembu, 2 de Neto, 1 de Eider para o time do Cruzeiro. Nuno Leal Maia, Cristiane Torlone, Tereza Raquel em Águia na Cabeça. Cartaz de Cinema Nacional, você assiste amanhã, depois de Ana Raio e Zé Trovão. Chegamos a 31 minutos do segundo tempo. Escanteio perigoso, a sobra do Corinthians. Deu sorte ali. Sozinho lá atrás, Ademir. Já dentro do campo do Corinthians. E agora é o Corinthians quem vai partir para o contra-ataque. Veja só, isolado lá pela direita o Neto. Vai entrando ali pelo meio Edson. Neto foi sozinho, levou aí, pode bater, bateu, tocou na trave. E aí Fabinho reclamou uma falta que não aconteceu. Outra vez Neto levou perigo até o gol do Cruzeiro. Sensacional a jogada do Neto. Ele percebeu que o time do Cruzeiro... Olha o ataque aí. Era ele de novo. Ele percebeu que o ataque, que a defesa do Cruzeiro, de repente deixou ele começar a correr sozinho. Ele veio driblando um, driblou outro e pegou um chute num ângulo certinho. Por pouco essa bola não entra. A trave ajudou bastante. Esta foi uma jogada de craque. Esta é uma jogada de campo. Esta é uma jogada que nós queremos nos craques da seleção brasileira. Balu. Em cima dele Edson. Ganhou, tocou pro Neto. Edson disparou lá pela esquerda. Neto tocou bola. Tá aí Edson. Já tá marcado pelo Paulão. Fez o cruzamento, tocou nas pernas do zagueiro. E todo mundo dentro da grande área ficou reclamando da jogada do Edson. Sai jogando o Balu. Jogando para Chaves. Ganha melhor do que ele, Jacenir. Já puxa ataque do time do Corinthians. Neto parou para sair do impedimento lá na frente. Aí Jacenir levantou para o Neto. Ajeitou, daí para o Fabinho. Aí os dois se atrapalharam. E aí Neto vai recuar toda a jogada, tocando bola até Giba. Giba vai procurar velocidade lá pela ponta. Saiu o cruzamento. É escanteio para o time do Corinthians. Saiu a bola, saiu. Saiu o goleiro. Rede Manchete na Copa do Brasil.
fica por dentro e você joga pelo meio para ganhar o rebote. Cobrança de escanteio lá pela direita. Outra vez Neto. Ramon é que fica ali, dificultando a cobrança. Daí a cobrança de Neto. Botou muito forte do outro lado. Vai tentar alcançar o Wilson Mano. Não deu o tiro de meta, Cruzeiro. O drama indígena no Brasil. Documento especial. Televisão Verdade. Hoje, depois da história de Ana Raio e Zé Trovão. A pegada na frente! Olha assim, você está preocupado ainda? Quem tem Neto tem meia vitória, hein? É, sem dúvida, né? Um jogador que decide, um jogador de decisão e muito importante para nós e para o Corinthians. Qual é a tua preocupação agora? Não, a preocupação é não deixar o time recuar, porque está 10-10 e nós não podemos ficar tomando sufoco como tomamos no primeiro tempo quando está ganhando de 1-0. Essa é a preocupação. Lá vem o Cruzeiro. Deu duro embaixo o Paulo Sérgio. Recuperou Jaceni. Tá aí Fabinho. Neto tá aberto lá pela direita. Fabinho vai sozinho, partiu para cima do Paulão. Aí ganhou na velocidade e fez o break. Ganhou o ponta do Corinthians. Cruzou para Tupanzinho. Tentava ajeitar a bola para Neto no meio do caminho. Tá feito o corte para o time do Cruzeiro. Ramon. Abrindo bola na esquerda até Nonato. Luiz Fernando. Fez o levantamento. Subiu o Wilson Mano, tirou de cabeça a sobra de Edson. Foi jogar para frente de azar, tocou nos pés de Balu. Busca na direita Luiz Gustavo. Falta. Luiz Gustavo rápido para Ademir. Buscando aqui na direita Ramon. Lateral o Cruzeiro. É que o Cruzeiro agora tem pressa e evidentemente a jogada não fica tão perfeita. Balu. Ademir. Fabinho atrás dele. Balu. Jogou mal, hein? Jogou mal. Aí Tupã. Neto parou para sair do impedimento. Saiu e o Bandeira apontou. Mas ele voltou, ele não pode voltar. Ele estava na posição de impedimento. Ficava paradinho, imóvel. Quando ele voltou, participou, foi punido. Perfeito. Aí a opinião, manchete de Armando Marques. Bola lá pela esquerda com Nonato. Boa do Cruzeiro. Boa jogada. Luiz Fernando. Virou pro pé direito, fez o cruzamento. Charles. Tá de frente. Tentou a jogada individual, deu certo e aí tomaram a bola dele. A sobra do Corinthians é de Jaceni. Vai encostar a bola curta até Edson. Já olhou pro Neto. Botando pro Neto, tomou a falta. Vai virar o jogo lá pro Giba. A torcida do Corinthians vai comemorando até aqui uma vitória. Mas tem muito jogo pela frente. 36:30 do segundo tempo, 2-1 Corinthians. Marcelo. Rede Manchete na Copa do Brasil. Charles. Boa finta, bonita finta no Jaceni. Ficou de frente. Lá vem o Cruzeiro. Sobra de bola do time do Corinthians. E aí a falta. Paulo Sérgio vai cumprindo um papel tático difícil, né, para ele, não, Armando? Ele é o melhor jogador do Corinthians, talvez um dos melhores do campo. Esse menino Paulo Sérgio. Agora, a expulsão do Boiadeiro desarticulou completamente a armação e... por aí, né? Como você falava, né? Mais prejudicial ao Cruzeiro do que o Corinthians. Fabinho levantou, tirou dali Balu. Vai a luta, Fabinho. A sobra é do time do Cruzeiro. Bola pra frente, a sobra é de Paulo Sérgio. Buscou velocidade e tocou pro Neto. Jogou na frente pro Paulo Sérgio, recuperação de Paulão. Evita o arremesso lateral. E aí vai sair jogando pela defesa do Cruzeiro. Buscou na frente Luiz Gustavo. O desvio foi de Edson, a sobra é de Wilson Mano.
Edson. Acrescido da deficiente atuação do Balu, que é sempre um jogador com muita força ofensiva e que hoje... Acho que ele cansou, viu, Armando? Incrível, eu pensei que o Corinthians fosse cansar, eu até tinha ressaltado isso aqui, que é o desgaste físico natural, mas não, o Corinthians está fisicamente inteiro até agora. Edson. Ele com o Fabinho. Tocando atrás a Paulo Sérgio, de primeira até Neto. Buscou Fabinho lá na frente, fez o break. Boa bola pro Edson, boa bola, saiu o goleiro, muito mais esperto. Joga pra frente Paulo César, tem um pouco de pressa agora o time do Cruzeiro, 2-1 Corinthians aqui no Pacaembu. Os dois times com 10, expulsos, Márcio e Marco Antônio Boiadeiro. Neto, autor dos 2 gols do Corinthians. Wilson Mano. Estamos chegando a 39 minutos do segundo tempo. As substituições foram muito tardias. Os jogadores ainda não conseguiram entrar no ritmo do jogo. Esse Luiz Gustavo ainda não achou sua posição dentro de campo. E o Ramon não é lançado. Fabinho. Tupanzinho está pedindo. Ele tocou bola atrás até Paulo Sérgio. Ameaçou, jogou lá na direita para o Giba. A bola é para ele. Só agora chega a marcação do Nonato. Tupanzinho passou pela direita, ele botou bola no meio até Edson, ajeitou, ele bate forte, hein? Mas aí perdeu o espaço, foi pro fundo, tocou bola atrás pro Neto, ajeitou para bater, mudou de ideia, fez o cruzamento, tá impedido lá na frente, Tupanzinho, levanta o bandeira amarela, Geraldo Zimmer, confirma o árbitro José Mocelin. A defesa do Cruzeiro agora está completamente desarticulada. Neste lance agora, eles ficaram em linha esperando o impedimento. O jogador estava na linha dos penúltimos defensores, porque estavam todos em linha. Isso está sendo ruim. O Corinthians está indo muito pelos flancos. E o Cruzeiro, agora o Balu desceu pelo flanco, pela linha, muito ruim. Deu azar que a bola foi cumprida. Mas o Cruzeiro está muito embolado ali pelo meio. Falta jogada de flanco. Confira aí o tempo, passamos de 40 do segundo tempo, 2-1 Corinthians no Pacaembu. E o Jacenir falou pro Gandula, ô meu irmão, calma, porque lá no Mineirão eles não têm essa pressa não, hein? Fato curioso, as duas equipes cometeram 25 faltas cada uma. Certo, tá aí o equilíbrio, né? Neto. Botou bola com muita curva lá na direita e olha só, botou no peito do Fabinho. Tem recuperação ainda no ataque, o time do Corinthians falta. O time do Cruzeiro vai ao desespero quando tem essas faltas aqui perto da área, porque eles olham pro Neto e o Neto vai caminhando devagarzinho em direção à bola. Mas a grande diferença desse jogo, o equilíbrio das equipes é patente. São as de bolas paradas, os chutes do Neto, tanto nas cobranças dos escanteios como nos tiros livres. Lá vai Neto para fazer cobrança de falta para o time do Corinthians. Bateu direto, a bola tocou na zaga. Vem para recuperação, vai partir para o contra-ataque o time do Cruzeiro. Bola jogada lá na frente até Ramon. Saiu do primeiro, tomou falta do Marcelo. Cartão amarelo para Marcelo, zagueiro central do time do Corinthians. É o primeiro dele na Copa do Brasil. Bem aplicado. Concordo. Balu. Levantou na direção de Charles, tem muita gente perto dele. Olha a sobra, que grande defesa de Ronaldo. Impressionante a ponte do goleiro corintiano. Quase o gol de empate do Cruzeiro. Vem trazendo o Corinthians com o Edson. Muito forte para Neto, muito forte. Ainda assim, aplausos para o camisa 10 corintiano. Ele bem que tentou. Vão sair a galera gritando efusivamente o nome de Neto. Trazendo o Cruzeiro. Bola com o Ramon. Paulão. A dividida, Wilson Mano ganha pelo Corinthians. Trajando, 43 segundo tempo. O torcedor que se dispôs a vir ao Pacaembu numa noite fria em São Paulo pagou caro
ou barato o ingresso dessa noite? O gol do Neto primeiro já valia o ingresso, longe, né? Mas o Neto, não contente com isso, fez 2. Então a atuação do Neto pagou, valeu pelo ingresso. O Cruzeiro foi um time que decepcionou e o Corinthians mostrou mais uma vez que é um time de muita raça, muita determinação e contando sempre com um talento extraordinário do Neto. Vitória justa. Jogando o Paulo César. Vai acabar do Pacaembu. Chegamos a 44 segundo tempo. Mais um minutinho só. Corinthians vencendo aqui, empatando no Mineirão. Fica classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Olha que bom lançamento do Jaceni. Vem Neto. Vai marcar seu terceiro na partida. Sem goleiro. Golaço! Segundo tempo, o terceiro de Neto encapetado. 3 de Neto, 3 para o Corinthians, 1 para o Cruzeiro. Neto foi para marcar, tá no placar. Veja a festa no banco do Corinthians e a festa da fiel torcida. Veja novamente o que ele fez, você vê outra vez. Aplausos para Neto, o ídolo da fiel torcida. Uma fiel não tinha muito tempo, talvez desde os tempos de Rivelino. E o Neto com dignidade, vestindo a camisa 10 e realmente fazendo a festa nessa noite no Pacaembu. Quando o Zé Mochilinha apita final de partida, 3 de Neto, 1 para o Cruzeiro. Esporte é cultura.